nos convertemos na Igreja Batista. Eu, por exemplo, me converti em 1988 na então Congregação Batista do bairro Danilo Passos, em Divinópolis. Hoje, terceira Igreja Batista em Divinópolis. E desde cedo, nós, que somos participantes ativos da Escola Bíblica Dominical, nós começamos a aprender algumas coisas muito importantes no tocante à nossa salvação. E uma das coisas que nós ouvimos toda a vida, nós ouvimos sobre isso, é que a salvação é pela graça de Deus. Nós falamos isso, nós cantamos isso, nós pregamos sobre isso, mas será que realmente tem havido no nosso coração um entendimento do que significa graça dentro do contexto bíblico? Todas as vezes que nós vamos refutar alguma ideia, alguma heresia, nós pegamos a palavra de Deus, abrimos a palavra de Deus e a usamos para refutar esse ou aquele ensino contraditório. Mas, às vezes, nós temos que ter humildade e nos render à palavra de Deus quando a palavra de Deus vai corrigir algo em nós. Quando nós vamos aprender com a palavra de Deus, não é hora de defender bandeira. Eu sou batista por convicção, amo ser batista, amo a minha igreja, amo a nossa liturgia, amo o estilo batista de ser. Para mim, no meu entendimento, é claro que não posso dizer isso de forma plena, mas os batistas possuem muitos princípios da igreja primitiva. É claro que não somos perfeitos, precisamos melhorar muito em vários aspectos. Mas quando nós vamos abordar certos assuntos na igreja, nós precisamos nos render à palavra de Deus. Não ficarmos presos a deduções. Esse é um grande problema do evangelicalismo moderno. Muita da teologia hoje apresentada em alguns púlpitos são apenas teologias construídas em cima de deduções que os seus pastores, que os seus líderes realizam. Então, eles têm uma dedução, uma interpretação particular, uma visão particular para determinados assuntos, e em cima dessa visão particular, eles constroem todo um arcabouço teológico e começam a apregoar isso na igreja. E muita da teologia daquela igreja fica sendo uma teologia construída em cima das deduções do líder, e não da palavra de Deus, e isto é extremamente perigoso. Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, abrir mão de questionamentos, de perguntas, quando nos deparamos com alguns ensinos heréticos e contraditórios que nos são apresentados. Por isso o batista, ele tem sempre uma perguntinha base para apresentar quando uma inovação é colocada diante dele. A pergunta que o batista sempre faz é essa: a Bíblia ensina isso? Nós temos como ver essa questão na palavra de Deus. É por isso que nós corremos menos risco de errar, embora erramos. E um dos assuntos que tem sido tema de debates acalorados, principalmente nas redes sociais, é o assunto da eleição, da predestinação. Esse assunto é muito complexo, muito complexo. Sabe por que é complexo? Porque a nossa mente, além de ser muito pequena, ínfima, ela ainda foi contaminada pelo pecado. Então, como seres humanos que somos, mentes falíveis, mentes contaminadas pelo pecado, nós não teremos condições de entender algumas questões teológicas que nos são apresentadas na palavra de Deus, embora creiamos nelas pela fé. Eu não vou aqui de maneira nenhuma perder tempo com isso, porque não é o meu objetivo, mas ao longo da história do protestantismo, surgiram alguns
vultos muito significativos que contribuíram de forma positiva para o avanço do protestantismo. Todos nós ouvimos falar de Martinho Lutero, que é o grande progenitor do protestantismo, embora Martinho Lutero não seja o responsável pela ideia protestante. Porque antes de Martinho Lutero, já havia aparecido homens que levantaram a bandeira do protestantismo de forma mais velada, discordando dos ensinamentos da Igreja de Roma, como foi o caso de, por exemplo, um grande vulto do protestantismo, 100 anos antes de Lutero, John Huss, que morreu queimado na Bavária, porque ele não concordava com os ditames da Igreja Romana da época. E tantos outros. Martinho Lutero foi aquele que acendeu o estupim. Foi quando ele coloca as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, ali começa o protestantismo. Mas outros personagens foram surgindo, dentre eles Calvino, João Calvino, que, na sua teologia, vai realmente... É claro que ele não foi aquele que criou os 5 pontos do calvinismo. Muitos atribuem os 5 pontos do calvinismo, cinco ideias do calvinismo, a Calvino, mas não foi Calvino. Foi a Igreja da Suíça que quis combater uma heresia, segundo eles, um ensino errôneo, e eles então criam aquelas 5 bases da fé, chamada de tulipe, que é o nome inicial de algumas defesas, de algumas apologias em prol da doutrina bíblica da eleição, graça irresistível, expiação limitada, chamado eficaz, e por aí vai. Do outro lado também surge outro personagem chamado Jacobus Arminius. Daí vem o termo arminiano. O termo Calvino deu origem ao calvinismo. E Armínio deu origem ao arminianismo. E ao longo de toda a história do protestantismo para cá, embora os pais da igreja também tinham ideias semelhantes, tem havido debates acalorados, principalmente entre batistas e presbiterianos. Quem é que está certo? Os arminianos ou os calvinistas? Os calvinistas defendem a eleição condicional, que é aquela eleição de alguns. Deus escolhe alguns para ser salvo e outros ele simplesmente deixa seguir o seu curso para o inferno. Aí existem os arminianos que dizem que não, que Deus dá a cada um a liberdade de escolher se quer crer ou não. E isso atravessa séculos. E posso dizer uma coisa para você, querido, não sou eu nem você que vai resolver esse dilema. Não sou eu nem você que vai resolver esse dilema. Por isso eu queria convidar você, nessa manhã, para que nós, com muita humildade no coração, aprendamos com a palavra de Deus. Com muita humildade no coração. Que você agora retire essa veste batista que você tem. Se há algum presbiteriano aqui nessa manhã também, que você retire essa vestimenta presbiteriana, e nós vamos nos revestir da teologia bíblica. O que é que a Bíblia ensina sobre eleição? E se ao final dessa exposição você entrar em conflito com aquilo que você crê, permita que o Espírito Santo resolva esse conflito. Ao final dessa preleção, se você ainda se mantiver firme na sua convicção, isso não vai ficar entre mim e você de maneira nenhuma. Eu debati certa vez com um calvinista e comecei a colocar diante dele alguns pontos, minha esposa estava presente, o Alisson, e nós, uma pessoa extraordinária, um crente em Jesus, daqueles que eu vou te contar, digno de imitação, mas nós estávamos conversando, nós debatemos quase 3 horas. Por fim ele disse assim: pastor, eu acho melhor a gente parar por aqui, né? Eu disse sim, claro, vamos parar por aqui, porque a gente não vai chegar num consenso. Porque eu falo para você uma coisa, querido, eu não sou calvinista e eu não sou arminiano, eu sou um batista particular. Mas
eu não tenho como negar algumas coisas muito importantes na palavra de Deus. Eu quero convidar você agora, e aqui a gente fala isso com muito respeito. Eu sempre falo para os irmãos aqui, para alguns irmãos que têm essa visão e se preocupam com isso, e nós conversamos sobre isso, nunca debatemos, porque o amor que nos une é muito maior do que isso. Eu sempre falo o seguinte, eu não consigo fechar a questão, mas que eu tenho que dar a mão à palmatória para algumas questões, eu tenho. E é isso que eu quero convidar vocês a fazerem nessa manhã em relação à eleição. Escute, semana passada, Paulo estava entristecido, vocês se lembram? Extremamente entristecido por conta dos judeus. Alguém poderia interpelar Paulo e perguntar a Paulo assim, Paulo, lá no capítulo 8, versículo 30, é claro que naquela época não tinha capítulos nem versículos, mas só para você entender, você disse na sua carta que Deus, aqueles que ele dantes conheceu, a estes predestinou. Ou seja, você diz que aqueles que Deus chamou, ele predestinou, os que predestinou, ele justificou, e os que justificou, ele glorificou. Agora, Paulo, então me responda uma coisa, e os judeus? Então o plano de Deus falhou com os judeus, porque os judeus não creram em Cristo como seu Messias. Paulo, antevendo essa pergunta, ele vai responder, não, de maneira nenhuma, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Ele já havia defendido isso, que a verdadeira circuncisão não é a circuncisão da carne, mas a circuncisão do coração. E ele havia dito isso também quando falou que nem todos aqueles que eram descendência de Abraão eram de fato filhos de Abraão. Então Paulo, ele antevê essa pergunta. Alguém poderia objetar por conta da sua exposição anterior? Então alguém vai perguntar a Paulo se a palavra de Deus falhou em relação aos judeus. E Paulo vai dizer, de maneira nenhuma, a palavra de Deus não falha, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Agora, Paulo, para provar o que ele acabou de dizer, ele vai lançar mão de algo muito conhecido pelos judeus, a família de Abraão. Ele vai mostrar os nuances da eleição dentro da própria família de Abraão, para mostrar que existe uma diferença muito clara entre aqueles que são os judeus nacionais, os judeus raciais, os que eram da linhagem de Abraão, e os judeus espirituais, o Israel espiritual, que também são linhagem de Abraão, não segundo a carne, mas por conta da promessa, segundo a fé. Então Paulo vai falar agora sobre dois momentos na família de Abraão. Queria que você acompanhasse comigo o texto. Ele vai provar que o plano de Deus não falhou. O plano de Deus não falhou. Veja só o que ele diz no versículo de número 7. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, versículo 8, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. O que ele chama de filho da carne aqui? Ele está falando de Ismael, porque Abraão teve dois filhos. Ismael, filho da escrava Agar, com quem Abraão teve um relacionamento, amando de Sara. Aquele relacionamento com Agar deu origem a Ismael. E Isaque, que era o filho da promessa feita a Sara. A descendência de Abraão, olha só, milênios antes de Paulo, Deus já havia deixado pistas desta eleição dentro da própria família de Abraão. Quem foi que Deus elegeu? Isaque, que era o filho da promessa, e não Ismael, que era o filho da carne. É o que Paulo está dizendo aqui no versículo de número 8. Nem são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Muito provavelmente, Paulo está citando aqui Gênesis 21, versículo 12. Porém, Deus disse a Abraão,
não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Então Deus já havia escolhido, eleição é isso. De antemão, Deus havia escolhido Isaque como herdeiro, como filho da promessa, aquele que estaria diante de Deus, dando continuidade à linhagem até que os judeus fossem formados. E não Ismael. Ismael foi rejeitado. Isaque foi aceito. Embora hoje nós tenhamos aí um povo que é descendente direto de Ismael, que são os árabes, que também reivindicam a prerrogativa de serem filhos de Abraão, porque hoje as 3 religiões monoteístas do mundo estão ligadas a Abraão. Os árabes, que são descendentes diretos de Ismael, os judeus, que são também, no sentido racial, descendência de Abraão, e os cristãos, que são descendência de Abraão através da fé. Nós somos filhos de Abraão por causa da fé. Está dando para entender, irmãos? Estão acompanhando meu raciocínio aqui? Aí, depois que Paulo fala dessa questão, versículo 9, ele diz assim: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Aí ele encerra a questão dos filhos de Abraão, e ele agora parte para Rebeca, que era esposa de Isaque. Isaque havia se casado com Rebeca, e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Veja só o versículo de número 10. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Por quê? Versículo 11. Não tendo eles ainda nascido, veja só, antes de terem nascido, antes deles desenvolverem intelecto, raciocínio e começarem a mostrar verdadeiramente quem eram, muito antes disso, Deus sabia que Esaú seria o primogênito. O primogênito de Isaque foi Esaú, de Isaque. Mas o primogênito de Deus foi Jacó. Tanto é que lá em Êxodo, o Senhor vai dizer para Faraó, Israel é o que, irmãos? O outro nome dado a Jacó. Israel é meu filho, meu primogênito. Então, muito antes deles nascerem, muito antes deles desenvolverem a sua personalidade, o Senhor vai dizer, veja só, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, propósito de Deus segundo a eleição, não por causa das obras, eles não foram eleitos por conta daquilo que fizeram, veja só, mas por aquele que chama, versículo 13, aí sim, Paulo conclui, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Aí versículo 13, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Então quando Rebeca foi consultar o Senhor, porque ela sentiu que no ventre dela os dois brigavam, ela foi perguntar ao Senhor, o que é isso que está acontecendo? E aí Deus disse para Rebeca, 2 nações há no teu ventre. 2 nações. E aí Deus fala assim, o maior, quem é o maior? O primogênito, Esaú, servirá ao menor, que é Jacó. Então Deus já havia de antemão eleito a Jacó para dar prosseguimento à linhagem de Israel. Primeiro Abraão, depois o filho da promessa, Isaque, depois Jacó, que era o quê? O escolhido, o eleito de Deus, para dar prosseguimento ao seu plano de formar um povo, e desse povo vir Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Quando você olha esse texto, meus irmãos, ele é muito claro. Não há outra interpretação. Sejamos humildes para reconhecer que esse texto é muito claro. A palavra de Deus diz, amei a Jacó e aborreci a Esaú. É claro que a palavra aborrecer, em outras traduções, odiei a Esaú, não é o ódio que nós sentimos. Deus não tem ódio. Esse ódio de Deus significa outra coisa.
É como se Deus estivesse dizendo: eu elegi a Jacó, eu escolhi a Jacó e rejeitei a Esaú. Então observe que aqui no texto é muito clara a questão da eleição, é muito clara a questão de que é Deus quem elege de antemão aqueles que irão participar da consecução dos seus planos. E aqui nós entramos então num assunto que diz respeito a nós, afinal de contas, nós somos salvos por Jesus, nós viemos à fé em Jesus por causa de quê? Por causa da eleição de Deus ou por conta de uma mera escolha nossa? Esse é o debate acalorado que tem entre os calvinistas e os arminianos. Esse é o debate que atravessa séculos e que, de certa forma, às vezes, beira o extremismo, porque na linha calvinista existem ainda os hipercalvinistas, que vão ser até mais enérgicos do que Calvino, porque eles vão dizer o seguinte: Deus elege aqueles que Ele vai salvar e Deus elege aqueles que Ele quer condenar. Esse é o hipercalvinismo. O hipercalvinismo não é bíblico. A eleição é bíblica, irmãos. Existem alguns textos na palavra de Deus que eu quero mostrar para você agora, que são textos bem enfáticos, mas antes eu quero mostrar para você um texto de John Stott, o grande teólogo John Stott. Veja só o que John Stott diz: a eleição é uma peça fundamental e indispensável na adoração cristã, no decorrer do tempo e da eternidade. Faz parte da essência da adoração dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Se nós fôssemos os responsáveis pela nossa própria salvação, seja no todo ou mesmo em parte, seríamos justificados ao entoar os nossos próprios louvores lá no céu. Mas isso é inconcebível. O povo redimido de Deus passará a eternidade louvando a Ele, humilhando-se perante Ele em grata adoração, atribuindo a Ele e ao Cordeiro a sua salvação e reconhecendo que somente Ele é digno de receber todo louvor, honra e glória. E por que isso? Porque a nossa salvação se deve inteiramente à sua graça, vontade, iniciativa, sabedoria e poder. Eu concordo com John Stott. Eu concordo com ele. Agora, veja só o que a Bíblia diz. Tem alguns textos aqui. Veja só alguns textos. Primeiro, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Agora, preste atenção. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Essa salvação, essa fé que nos leva a ser salvos, é dom de Deus. Aí Paulo vai dizer assim: não de obras para que ninguém se glorie. Quando a gente fala não de obras para que ninguém se glorie, a gente sempre pensa naquela teologia que mostra que nós precisamos fazer o bem para ser salvos. Mas não é isso que Paulo está querendo dizer. Se nós, de alguma maneira, preste atenção, irmãos, se nós, de alguma maneira, precisamos desenvolver a nossa vontade para sermos salvos, isso se transforma numa espécie de obra, ou seja, Deus só me salva se eu aceitar essa salvação, aí eu me torno merecedor. É isso que Paulo está querendo dizer. Vamos ver outro texto aí, por favor? João 15,16, preste atenção nesse texto. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. O texto é muito claro. Vamos ver outro texto? João 6,37, veja só esse texto. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O que esse texto quer dizer? Que Deus nos pegou, Ele nos pegou por sua livre escolha e nos levou até Cristo, para que Cristo seja o agente da nossa salvação.
Tem mais um texto, vamos ver outro? Romanos 8:33, que nós estudamos. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Vamos ver outro texto? Veja só outro texto, Mateus 20:16. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. 2 Timóteo 1:8 e 9, veja só. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos. Foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos. Isso é eleição. Tenhamos a humildade de reconhecer que a palavra de Deus está dizendo algo que muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar, mas existe uma eleição da parte de Deus. Essa doutrina é bíblica. Essa doutrina não é uma doutrina engendrada por nós, mas ela é bíblica. Deixa eu contar uma ilustração para você entender o que eu estou dizendo aqui e o que a palavra de Deus está colocando no nosso coração. Deixa eu te contar uma história. Uma história não, uma ilustração. 10 criminosos foram capturados. Dentre esses criminosos estava eu. Perigosíssimos. Criminosos de alta periculosidade. Eles foram capturados e foram levados para a frente de um juiz. O juiz, já com o martelinho para dar a sentença, e todos os 10 já certos de que seriam condenados à morte. Todos os 10 seriam mortos. Pena de morte para eles. Presos da mais alta periculosidade. De repente, lá no meio dos 10, estava eu, cabisbaixo, algemado, pronto para ouvir a sentença do juiz, condenado à morte. De repente, o juiz me chama, você aí de camisa vinho, olhe para mim. Eu olho para o juiz diz assim para mim, eu decidi exercer a minha misericórdia com você e eu vou te libertar. Pode soltar as algemas dele, você está livre. Aí eu olho para o juiz e digo assim, mas eu cometi crimes, eu mereço ser morto, junto com eles, eu não sou melhor do que eles. E o juiz diz assim, você vai contestar a minha misericórdia? Você vai contestar a minha misericórdia? Eu estou sendo misericordioso com você, mas por quê? Porque eu quero. Eu quero ser misericordioso com você, Lucas. Eu quero ser misericordioso com você, Daniela. Eu quero ser misericordioso com você, Lila. Eu quero ser misericordioso com você, Márcio. Quero ser misericordioso com você, Fernando. Você está livre. O que você faz? Você fica lá, não vou embora. Se o senhor, ou o senhor liberta os 10, ou então pode me matar. Eu duvido. Eu duvido que você faria isso. Você aproveitaria a liberdade que o Senhor te deu e foi isso que aconteceu conosco. Sabe como é que se chama isso? Graça. Isso se chama graça. É isso que Paulo vai responder semana que vem. Porque, fala a verdade, vem uma pergunta no nosso coração, não vem? Então por que Deus não salva todo mundo? Aí semana que vem Paulo vai responder. Então isso é graça. Isso é eleição de Deus. Agora, é aqui que entra a questão que eu não fecho. Por que Deus faz isso? Ninguém sabe. Nem eu nem você somos capazes de dizer, Deus faz isso por causa disso. Por que Deus faz isso? Por que Deus, veja bem, queridos, Deus não elege ninguém para ir para o inferno. Escute o que eu vou dizer para você. Todos nós nascemos condenados em Adão. Lembra que nós estudamos isso aqui? Todos nós nascemos condenados em Adão.
Adão, o que a palavra de Deus nos diz em Romanos 3, 23? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. O que a palavra de Deus diz no Salmo 14? Que Deus olhou do céu aqui na terra para ver se ele encontrava alguém que fizesse o bem. Todos a uma se extraviaram. E aí fala assim, não há quem faça o bem, não há um sequer. O salmista vai dizer no Salmo 51, certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós nascemos com o pecado de Adão em nós. Todos nós nascemos para ir ao inferno. Aí Deus, na sua graça, misericórdia, amor, Ele simplesmente decide entrar na nossa história e escolhe alguns para demonstrar a sua misericórdia. Quem são esses? Somos nós. E ao invés de aproveitar e nos ajoelhar aqui agora e falar, Senhor, obrigado por ter me escolhido, eu vou contestar o Senhor, por que Ele não escolheu outros? Porque todos nós, escute, não há, ninguém merece que Deus de alguma maneira o salve. Ninguém merece ser salvo. Nós merecemos o inferno. Merecemos ser condenados, mas Deus, por conta da sua graça, misericórdia e amor, decidiu nos eleger. Agora, por quê? Como é que Deus faz isso? Por que Deus elege uns e não elege outros? Meu querido irmão, é aqui que eu não consigo fechar a questão. Eu não sei. Deuteronômio 29 diz assim, as coisas reveladas são para vós e para vossos filhos, para que obedeceis, mas as coisas ocultas são para o Senhor. Deus não nos dará todas as respostas. Eu não sei. Nós não temos condições de entender as razões de Deus. O grande problema hoje desse embate teológico é que os calvinistas chamam os arminianos de hereges porque eles acreditam que o homem tem a liberdade de escolher. Paulo vai falar da responsabilidade humana lá em Romanos capítulo 10. Isso é o que é a grande questão, porque a Bíblia fala da eleição da parte de Deus, mas a Bíblia também fala da responsabilidade humana. Como casar isso? Eu não sei, irmão. E se você souber, me fale, por favor. Porque isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. A eleição é bíblica. Agora então, quando você for orar, lembre-se que você está ajoelhado diante de um Deus que te escolheu. Um Deus que te elegeu. Por quê? Ninguém sabe. Quais são as razões? Ninguém sabe. Mas Ele me elegeu. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou agradecer a Ele, porque o que é que eu tenho? É por isso que o Salmo 115 diz, não é? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por causa da Tua bondade e da Tua fidelidade. Deus nos elegeu, a doutrina da eleição é bíblica. Por isso, antes de julgar um presbiteriano e chamar o presbiteriano de primo, lembre-se que os presbiterianos têm fundamento naquilo que eles pregam, porque a doutrina da eleição é bíblica, irmãos. Agora, como é que Deus faz? Por que Deus faz? Quais são as razões que levaram a Deus a fazer isso? Sinceramente, não há ninguém na face da terra que consiga responder. A nossa mente é muito pequena para entender isso. Isso é um ponto teológico, irmãos, profundo, que não é qualquer mente humana que vai conseguir entender. Só um dia, quando nós estivermos na glória, nós vamos conseguir entender isso. Então, eu queria deixar com você essa apresentação, porque Paulo, não é? Paulo vai mostrar de maneira clara que a palavra de Deus não falhou em relação aos judeus. Não, de maneira nenhuma. Existia um Israel, no meio do Israel nacional, do Israel racial, no meio desse Israel, existiu um Israel espiritual, e foi esse Israel espiritual onde as promessas de Deus, em quem as promessas de Deus se cumpriram. Por isso que nós somos chamados de o Israel de Deus. A igreja de Jesus Cristo, no início, nos primórdios, era composta de judeus e gentios. Inicialmente, ela era extremamente judaica, depois ela teve uma ruptura, e Paulo levou a igreja para o mundo.
Então nós somos o Israel espiritual, e hoje eu e você somos uma prova cabal de que a palavra de Deus não falhou. Eu queria pensar com você, eu tenho algumas aplicações aqui, e eu queria pensar com você sobre algumas delas. Sim, eu tenho um texto aqui de Romanos 5,12, porque Paulo vai dizer o seguinte: por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Eu queria falar esse texto porque algumas pessoas falam assim: não, espera lá, eu já ouvi alguém pensar desse jeito, quem pecou foi Adão, então Adão é que tem que ser responsabilizado, eu não posso ser responsabilizado pelo pecado de Adão. Não é justo da parte de Deus me punir porque Adão desobedeceu a Deus. Aí eu pergunto para você, então tá bom, o primeiro Adão falhou, eu me tornei um pecador por causa do primeiro Adão, isso não é justo. Aí eu pergunto para você, é justo eu ser alcançado pela justiça do segundo Adão? Porque o segundo Adão obedeceu, que é Jesus Cristo, foi morto numa cruz, e a justiça dele me alcançou. Ou seja, eu sou condenado porque eu sou filho de Adão, mas eu sou justificado porque eu sou um escravo de Cristo. É justo? Vamos olhar as duas moedas, os dois lados da moeda? Então, se eu não posso ser alcançado pelo pecado de Adão, eu também não posso ser alcançado pela justiça de Cristo. Olha o remédio de Deus. Toda a humanidade foi alcançada pela injustiça de Adão, não é? Pois Deus usou a justiça de Cristo para justificar aqueles que Ele elegeu, ou seja, uma questão é real, é absoluta, mas a outra questão também é real e absoluta. Por que você está aqui nesta manhã, irmão, louvando ao Senhor, adorando o Senhor, certo no seu coração de que você será salvo? Porque alguém, 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, tornou isso possível. É por conta dele que nós estamos aqui. 3 coisas que eu aprendi aqui. A primeira coisa que eu aprendi nas aplicações, primeira grande questão: você já agradeceu ao Senhor pela sua eleição? Por que Ele escolheu você, Célio? Por que Ele escolheu você, Ronilda? Por que Ele escolheu a irmã Magna? Por que Ele escolheu você, Luiz Júnior? Luciane, por que Ele te escolheu? Sejam sinceros, vocês merecem? Por que Ele me escolheu? Por que Ele escolheu você, Silvânia? Por que Ele escolheu a irmã Fátima? Você, Vinícius, por que Ele te escolheu? Getúlio, por que Ele te escolheu? Por que Ele me escolheu? Eu não sei, mas eu sou grato a Ele. Segunda lição que eu aprendo aqui: você tem vivido de maneira digna diante de Deus por causa da sua eleição? Temos vivido como eleitos? Temos vivido como justificados? Nosso estilo de vida é o estilo de vida de alguém que foi perdoado. Nós vamos ver isso hoje à noite, um pouquinho mais detalhado, na parábola das 10 virgens. Te convido a estar aqui, está imperdível. Será que nós temos vivido, a nossa vida é a vida de um eleito, de alguém que foi salvo, perdoado do tribunal? Será que naquele dia, naquele tribunal onde 10 iam ser condenados à morte, aquele que foi perdoado viveu de forma diferente a partir daquele dia? Eu ouvi uma outra historinha também fantástica. 5 assaltantes queriam assaltar um banco, 5. E um amigo deles dizendo, essa historinha eu ouvi de Timothy Keller. 5 queriam assaltar um banco. Aí um amigo deles dizendo, não façam isso, vocês vão ser presos, vocês vão acabar com a vida de vocês, isso é errado, isso é errado. E os 5 decididos a irem assaltar o banco. Aí aquele amigo pegou um deles e disse, você não vai, eu não vou permitir. E se enroscou nele, os outros 4 saíram, foram assaltar o banco, e ele ficou segurando aquele amigo dele não teve como sair. Os 4 foram assaltar o banco, um guarda morreu, foram todos presos e sentenciados à morte, mas aquele amigo, aquela pessoa que foi presa, não cometeu crime, e agora está andando por aí, livre,
de cabeça erguida porque alguém a impediu. Isso é graça. Foi o que aconteceu conosco. Entende? Então, será que nós temos vivido de maneira digna da nossa eleição? Última lição, por favor. Respondamos com toda sinceridade: merecemos a eleição? Não merecemos. O que nós merecemos, irmãos? Condenação, inferno. Nós merecíamos agora estar no inferno queimando, mas Deus nos amou e não permitiu que nós fôssemos para lá. Tem uma frase, e eu termino com essa frase. Alguns homens, olha só essa frase, irmãos. Alguns homens não toleram ouvir sobre a doutrina da eleição. Suponho que eles gostam de escolher as próprias esposas, mas não aceitam que Cristo possa escolher a própria noiva, a igreja. E aí? Estou vendo uns sorrisos aí no rosto? Mexeu com você, irmão? Porque mexeu comigo. Alguns não aceitam a doutrina de eleição, mas escolhem as próprias esposas, mas não aceitam que Cristo escolha a própria noiva. Essa é a doutrina da eleição. Semana que vem, Paulo vai responder uma outra possível pergunta. Alguém vai falar assim: então eu não estou entendendo, Paulo, então Deus é injusto. Por que Deus não elegeu outros? Deus é injusto. Paulo vai responder isso semana que vem. E eu convido você a estar presente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela palavra do Senhor que nos foi ensinada. Eu te agradeço, te louvo, te glorifico, porque sabemos que o Senhor é o nosso grande Salvador. Se não fosse o Senhor, todos nós estaríamos condenados agora. Se não fosse o Senhor, todos nós estaríamos agora sofrendo debaixo do domínio do diabo. Se não fosse o Senhor, todos nós estávamos agora mendigando nesse mundo perdido o amor e a atenção das pessoas. Se não fosse o Senhor, agora todos nós estaríamos doentes, enfermos, desprezados, escravizados pelos vícios, pela baixa autoestima e por tantas outras coisas. Se não fosse o Senhor, nenhum de nós estaria aqui nesta manhã, mas o Senhor nos elegeu, o Senhor nos salvou. Por quê? Eu não sei. Como o Senhor fez isso? Eu não sei. Quais as suas razões? Eu não sei, mas eu sei que o Senhor nos elegeu. Nós queremos nesse momento, Pai Santo, te agradecer pela nossa eleição e te pedir que nos ajude a viver dignos dela. Nos ajude, Santo Deus, a aproveitarmos o máximo a liberdade que o Senhor nos deu, não para viver para nós mesmos, mas para viver para Ti. Obrigado por tudo, Senhor. Louvamos o Teu nome pelo Teu amor por nós, não merecido, porque nós merecemos o Teu zelo consumidor, nós merecemos o inferno, mas o Senhor não quis. Louvado e glorificado seja o Senhor, porque o Senhor não quis. Ajuda-nos, Deus, a nos submeter cada dia mais à Tua autoridade, para que possamos ser aqueles filhos que o Senhor quer que sejamos. Nós te agradecemos por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.